Bom dia, vamos continuar hoje a leitura do livro Maria Rosa Mística. Hoje vamos entrar no capítulo 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O juízo da autoridade eclesiástica. Grande valor tem o parecer do Monsenhor Francisco Rossi, que durante 22 anos foi pároco e abade mitrado de Montichiari, de 1949 a 1971, como já se referiu no capítulo 4 deste opúsculo. Esse livrinho, né? Foi testemunha ocular de vários acontecimentos verificados na altura das aparições, quer no que a Pierina e seu ambiente se refere, quer no que diz respeito à posição e atitude da autoridade diocesana. Monsenhor Francisco Rossi morreu em 3 de abril de 77, domingo de Ramos, pelas 22 horas, depois de haver dado o seu derradeiro contributo pastoral nas confissões. A Virgem Santíssima, Rosa Mística, de quem foi leal e genuíno apóstolo, apresentou, por certo, a Jesus como um dos filhos mais caros. O nome de Monsenhor Rossi ficará esculpido a letras de ouro na história das aparições de Rosa Mística em Montichiari, onde foi um pastor santo e amado, como se pôde ver no funeral solene celebrado em mesma catedral, com a participação do bispo diocesano Dom Morstabilini, de numeroso clero e uma grande multidão de fiéis. O juízo do pároco Monsenhor Rossi. Durante uma conversa com 2 sacerdotes em 21 de julho de 1973, declarou Monsenhor Rossi o seguinte: quando, a 8 de dezembro de 1947, apareceu Nossa Senhora pela primeira vez na Catedral de Montichiari, a Pierina Gili, na presença de centenas de pessoas, eu, por desgraça, não estava lá, pois aquela data era ainda pároco em Gardone. Todavia, já ouvira falar das aparições? Só em julho de 1947 fui nomeado pároco de Montichiari, e lá fiquei 22 anos, até 1971, por meio dos sacerdotes do lugar, dos meus coadjutores e, sobretudo, dos paroquianos, cheguei ao conhecimento dos pormenores, asaz precisos, em especial no que se refere a 3 milagres obtidos com a primeira aparição. Na própria catedral e no desenrolar da aparição, é curado um menino de poliomielite. De igual forma, uma rapariga tuberculosa de 26 anos, que depois ingressou no convento, e uma terceira de 36, diminuída física e mentalmente. De tudo isso, demos informação no final do capítulo 1. Monsenhor Rossi conclui afirmando: estou absolutamente convicto da autenticidade dessas aparições, e continua: quando era pároco, mandei colocar no meio da catedral, por baixo da cúpula, no lugar onde a senhora havia poisado os pés, alguns genuflexórios. Não que duvidasse das aparições, mas afigurava-se coisa pouco respeitosa que qualquer senhora, para exteriorizar o sentimento da sua devoção, se lançasse por terra, cobrindo com beijos aquele pedaço do chão da igreja, tão venerado. Depois, falei um dia com o senhor bispo a fim de visitar a paróquia. Ele aconselhou-me a tirar os genuflexórios. Assim fiz, e em seu lugar pus um vaso enorme. A conselho de Pierina, encarreguei a conhecida fábrica de escultura de Orticei, em Vale Gardena, de esculpir a imagem da senhora. Ali achei um escultor, um tal Caio Peratoner, pai de 8 filhos, homem bastante religioso, ao qual confiei ao encargo de esculpir uma estátua da Virgem Santíssima, segundo as minhas instruções e, se possível, de joelhos, como era uso dos escultores de antanho. Disse que Frei Angélico e outros grandes desses tempos pintavam de joelhos os seus quadros. Ao chegar o dia para a entrega da imagem, Peratoner estava radiante, pois afirmava ser aquela senhora a mais bela de quantas havia feito.
foi colocada sobre o altar no nicho lateral da igreja. De quanto me foi dado observar, nos 22 anos de pároco, estou em condições de afirmar que aquela imagem tem o poder de emanar sensações celestiais. Até os homens se ajoelham ali profundamente comovidos. Outros choram e muitos se convertem. Perina Gile disse que a imagem se parecia muito com a senhora que ela vira, sem, no entanto, alcançar aquela indescritível fascinação e sobre-humana beleza própria da Virgem. Acrescentou, além disso, que antes de ser colocada na catedral, a levasse pelo espaço de 2 semanas, qual senhora peregrina, à volta de Montichiari. Numa dessas procissões, deu-se um notável milagre. Um homem que havia tempo sofria de uma infecção purulenta numa orelha, aguardou a passagem da estátua e conseguiu tocá-la, tendo na mão um rolinho de algodão em rama que depois introduziu ato contínuo na orelha. Quando alguns instantes depois tirou do ouvido o algodão, achou-o ensopado em pus e lá dentro um pedacinho de osso. A partir dessa hora ficou absolutamente curado. A posição da autoridade diocesana. Monsenhor Rossi continua. O bispo Dom Jacinto Tredici jamais tomou qualquer posição no que toca às aparições, mas a sua impressão pessoal é a de que as havia por autênticas e em 1951, durante uma visita pastoral, declarou na igreja, diante dos fiéis aí reunidos, que, se ainda não havia as provas absolutas do caráter sobrenatural do fenômeno, existia, porém, um número considerável de fatos preternaturais inexplicáveis para a razão humana. Monsenhor Tredici nomeou a seu tempo uma comissão de inquérito, mas acrescentou Monsenhor Rossi. Segundo o meu firme parecer, esta comissão iniciou os trabalhos com um espírito contestatário, absolutamente negativo, e não chegou a levar a cabo o seu munus. Não sei o que significa, tá? E eis como e porquê. Nenhum milagre é tomado em consideração e devidamente examinado. Não foi interrogada nenhuma testemunha. O médico afirmou até que Pierina era uma morfinômana, calúnia absolutamente difamatória. A propósito da declaração de Pierina, por ocasião dessa visita médica, perguntaram-me que enfermidades tivera antes. Respondi que sofrera de cálculos renais e que fizera uso de calmantes para abrandar as violentas dores. Mas, quando afirmei tudo isso ao médico, o veredicto já estava pronunciado, veredicto que me rotulava de morfinômana. A comissão de inquérito levou em consideração apenas o relato mencionado, ao passo que pretendeu ignorar a declaração feita pelo diretor de uma clínica psiquiátrica de Brescia, o professor Onarti, que atestou ser Pierina absolutamente sã e normal. Monsenhor Rossi declara ainda: vinha saber que Pierina redigiu a seu tempo uma relação dos acontecimentos das aparições para o Santo Padre Pio XII. Este relato nunca, porém, lhe chegou às mãos, porque houve sacerdotes que impediram o avanço. Pierina Gile, fala Monsenhor Rossi, tem muitos inimigos. Entretanto, nenhum dos componentes da comissão de inquérito vive agora, exceto um. Por outro lado, possui evidente muitas pessoas a ajudá-la. O primeiro entre os demais é o Monsenhor Tredici, amigo pessoal do Papa Roncalli. Monsenhor Tredici, porém, teve sempre receio da pertinácia dos adversários. Monsenhor Rossi afirmou julgar que o atual bispo de Brescia, Dom Luigi Morstabilini, tinha algumas dúvidas. E Monsenhor Rossi prossegue com seu relato. Por meu lado, afirmo com absoluta convicção a autenticidade das aparições. Quando se foi pároco de um lugar 22 anos, torna-se possível obter muitas experiências. Sentem-se e observam-se muitas coisas. Achei-me, pois, no direito de dever de embelezar a catedral com a estátua da Senhora. Devo confessar que sempre
que dela me avizinho, experimento uma sensação maravilhosa de enorme felicidade. Quando mais tarde a Santíssima Virgem apareceu em Fontanelle, empenhei-me em que o lugar se apresentasse decoroso e digno de tanto favor. Mandei construir a capelinha e chamei o filho do escultor Peratoner de Ortisei, o mesmo que havia esculpido a grande estátua da catedral, para lhe confiar o encargo de uma segunda imagem a colocar em Fontanelle. Mandei construir um alpendre para os peregrinos e uma cômoda piscina para os banhos. Julgo haver testemunhado com tudo isso suficientemente a veracidade absoluta dos fenômenos de Montichiari. Monsenhor Rossi sublinha, destaca, né? Cada vez me convenço mais do que afirmei acerca dos fatos de Montichiari. Diariamente venho ao conhecimento de milagres espantosos, conversões e abundância de graças. Além disso, declaro aqui abertamente que o anterior bispo diocesano, Dom Jacinto Tredici, estava, também ele, convicto da veracidade dos fenômenos que se iniciaram em 1947. Ele veio a falecer em 1964, por um largo espaço de tempo, isto é, 17 anos, foi possível a Monsenhor Tredici tocar os fatos com as próprias mãos, dando-se conta pessoalmente de tudo o que em Montichiari sucedia. Infelizmente, fraquejou no combate do adversário. A tal respeito, afirma Pierina, referi pessoalmente a sua excelência reverendíssima o que as aparições concerne, com juramento sobre os santos evangelhos. Isso demonstra que Sua Excelência Reverendíssima estava convencido intimamente que eu dizia a verdade. Aliás, não me teria obrigado a uma prova tão empenhativa. Ele considerava-me absolutamente normal e usou comigo de grande cordialidade e benevolência. Posição de outros bispos. Além do senhor bispo Dom Jacinto Tredici, fala ainda Monsenhor Rossi. Outros bispos oriundos também da diocese de Brescia se afirmavam convictos da autenticidade das aparições, e mais precisamente Monsenhor Bosio, arcebispo de Chieti, então professor de teologia moral em Brescia, Monsenhor Signori, bispo de Pesaro, que por 2 vezes pediu a Pierina se dirigisse à sua residência episcopal, Monsenhor Guglielmo Bossetti, bispo de Fidenza, em Parma, já todos falecidos. Monsenhor Almiti, bispo de Alessandria, ainda vivo e que foi meu companheiro de escola e de quem sempre fiquei amigo. Devo citar o nome de Dom João Pereira Venâncio, outrora bispo de Fátima, e de quem já se falou por diversas vezes nesse livrinho. Ele estava convencido da credibilidade das aparições e, a tal respeito, expressou-se dessa forma no Congresso do Exército Azul, celebrado em Roma de 20 a 25 de novembro de 1973. Também eu me achava em Montichiari na altura de ser inaugurado o Castelo de Maria em 1965. Celebrei a Santa Missa na Catedral e, em 1966, recebi o trigo que levei a Fátima. Eu mesmo distribuí esse trigo, milhares de comunhões a peregrinos religiosos e seminaristas. Falta mais um pedacinho. Vamos lá. Pio XII e Montichiari. De especial significado foi a audiência que a Pierina obteve de Pio XII a 9 de agosto de 1951. Era acompanhada por uma das suas amigas e por um senhor de Roma, mediante o qual obtivera a audiência. Pierina foi apresentada ao sumo pontífice como a vidente de Montichiari. Deu a impressão que, nesse momento, o Papa se recolheu no seu pensamento íntimo e, a seguir, alegrando-se por forma clara, disse: Sim, recordamo-nos perfeitamente do que os peregrinos de Montichiari a tal respeito nos contaram. E, a sorrir, prosseguiu: Diz-me, filhinha, tornaste-te melhor depois de teres contemplado Nossa Senhora? Pierina, face à inesperada pergunta, ficou um tanto embaraçada e não foi capaz nesse momento de responder cabalmente. Assinou ligeiramente com a cabeça, enquanto o Santo Padre poisava ligeiramente as mãos sobre ela e dizia:
Coragem, filhinha, esforça-te por corresponder da melhor forma a uma graça tão insigne e maravilhosa. Para isso, te daremos a nossa especial bênção apostólica. Depois disso, o Papa abençoou-a, pondo-lhe outra vez as mãos sobre a cabeça e dando-lhe o anel a beijar. O Santo Padre, no final, inclinou-se para a vidente, que estava ajoelhada aos seus pés, e com humildade disse-lhe: Por favor, filhinha, reza por nós. Não são acaso comoventes essas palavras de um Papa ao qual se atribui um conhecimento carismático dos corações? Ele julgava, portanto, Pierina digna de ser acreditada. Ensinamento dos Papas acerca do corpo místico de Cristo e de Rosa Mística. Vamos agora referir em síntese as palavras dos últimos pontífices sobre matéria tão importante. Pio XII declarou no final da encíclica sobre o corpo místico de Jesus Cristo, 29 de junho de 43, o que passamos a transcrever. Possa a Virgem Santíssima, Mãe Divina, alcançar para todos um amor sincero à Igreja. A sua alma santíssima foi, mais que nenhuma outra, acumulada pelo Espírito Divino de Jesus Cristo. Ela deu o seu consentimento em nome de todas as criaturas humanas, a fim de que, entre o Filho de Deus e os seres humanos, houvesse lugar uma espécie de matrimônio espiritual. Suportando corajosamente os seus indizíveis sofrimentos, mais que nenhum dos que em Jesus acreditam. Ela é a grande rainha dos mártires e acompanha o corpo místico de Cristo, a Igreja, nascido no coração trespassado do Redentor, com igual caridade, com o mesmo cuidado que prodigalizara ao menino Jesus. Ao seu coração imaculado consagramos todos os homens. Possa ela, radiosa na glória, ao pé do seu Filho, implorar torrentes de graça sobre a cabeça suprema e todos os membros do corpo místico? Possa ela, com sua eficaz intercessão, proteger hoje a Santa Igreja como nos tempos de antanho e alcançar também para a humanidade a verdadeira paz. Já os Santos Padres nos ensinam que da chaga aberta de Jesus saíra a esposa de Cristo, a Santa Igreja. Ela é a figura viva de Cristo nos séculos. Corpus Christi Mysticum. E as palavras da cruz: Eis aí a tua mãe. Valeram não só para João, mas também para o seu corpo místico, a Santa Igreja. Lembrando aqui que João era um sacerdote, assim como os outros discípulos, né? Por isso, entende-se que eis aí a sua mãe, né? Eu entendo que então ele entregava à Igreja a sua mãe Maria. Nos princípios de maio de 1962, não se pode esquecer. O Papa João XXIII, numa exortação apostólica, antes de abrir o concílio, incitara o mundo inteiro, em especial os sacerdotes e religiosos, a invocar a Senhora como Rosa Mística, para o bom êxito dos longos trabalhos conciliares, acompanhando-os com a reza do Santo Terço. Também Paulo VI, num discurso em 15 de maio de 1969, exortou os fiéis a invocar Maria Santíssima, qual Rosa Mística, nesse mês de Maria, rezando o terço. De especial importância é uma declaração do mesmo Papa, que no discurso de encerramento do concílio, a 21 de novembro de 1964, exaltou Maria como mãe da Igreja, acrescentando estas palavras: É nosso desejo que Maria também, no futuro, cada vez mais, seja honrada pelo povo cristão com esse doce apelativo tão cheio de amor. Por isso, se a Virgem Santíssima, a 13 de julho de 1947, disse em Montichiari, ser desejo seu que o 13 de julho de cada ano se festejasse em honra de Rosa Mística, é sinal que ela é a mãe do corpo místico de Cristo, isto é, a Igreja. Rosa Mística era também a inscrição da medalha que a Pierina mostrou à Santíssima Virgem numa das aparições. No verso estava escrito Mãe da Igreja. A veneração de Rosa Mística remonta aos primeiros séculos do cristianismo.
As igrejas do Oriente, no famoso hino Akatsos Paradises, fazem menção de uma espécie de rosário, onde se cantava a invocação Maria, tu, rosa mística, do qual nasceu Cristo, qual maravilhoso perfume. Também a ladainha de Nossa Senhora contém a invocação rosa mística. No Santuário de Santa Maria de Rosenberg, diocese de Spira, na Alemanha, a miraculosa imagem de Maria é venerada qual rosa mística desde 1738. Na base desse quadro, pintaram 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma amarela. Na auréola que circunda a imagem, há 13 rosas em cada lado. Estranha coincidência, com 13 de julho de cada ano, data em que a Santíssima Virgem deseja ser festejada como rosa mística. De sublinhar, destacar, que nos escritos dos padres da Igreja e no culto popular mariano se encontra várias vezes, no decurso dos séculos, o apelativo de rosa mística. E para encerrar, uma frase que ela falou em 13 de julho de 47. Desejo que o dia 13 de julho de cada ano seja festejado em honra de rosa mística. Até a próxima.